Meu irmão me ameaçou de coisas horríveis para fazer trabalhos para ele, então me vinguei e saí de casa. Desde que me lembro, meu irmão, homem de 20 anos, e eu, mulher de 18 anos, sempre fomos rivais, literalmente em tudo. Enquanto crescíamos, nós dois vivíamos em uma família extensa, mas não tão extensa, já que meu irmão e eu éramos literalmente os únicos filhos de nossos pais. No entanto, devido à natureza grande da família, muitos membros acabaram residindo em nossa casa, e isso foi honestamente um dos principais gatilhos para o que aconteceu entre meu irmão e eu. Meu irmão, de 20 anos, sempre foi o favorito da família, já que recebia o tratamento de primogênito e também o tratamento de filho único até eu nascer, mesmo que ele não estivesse ciente disso. Todos os membros da nossa família o amavam, adoravam e queriam o melhor para ele. Isso ainda era o caso quando eu nasci, pois sempre enfrentei discriminações difíceis logo após nascer. Acho que você pode dizer que foi quando a rivalidade realmente começou, pois ambos começamos a lutar por coisas que foram esquecidas por nós dois. Lembro vividamente da nossa primeira briga, pois foi nesse momento que pensei comigo mesma que realmente havia algo acontecendo entre nós dois e eu não estava disposta a desistir, não tão cedo. Gostaria muito de voltar ao tempo do ensino médio para entrar em detalhes adequados. Quando eu estava começando o ensino médio, você poderia dizer que eu era um pouco genial, até certo ponto. Pareceria arrogância se eu me gabasse, mas a única coisa que realmente certificava meus pensamentos era o fato de que meu irmão era a referência de perfeição para nossa família. Com o tempo eu sempre estava pronta para quebrar seus recordes e superar os padrões estabelecidos, mas conhecendo o tipo de pessoa que meu irmão era, ele não iria desistir. E isso era exatamente o que eu precisava, pois quanto mais ele me pressionava para alcançar maiores alturas, mais eu fazia o mesmo com ele. Achei que era apenas uma rivalidade saudável, mas na verdade não era. Para meu irmão na época, isso era quase uma questão de vida ou morte, pois ele lutava muito para manter seu lugar como favorito da família e não estava disposto ou preparado para ceder essa posição para mim, nunca. Um dia, enquanto eu estava no meu quarto refletindo sobre o que tinha estudado durante todo o dia e me preparando para os próximos exames, ele entrou e fechou a porta violentamente. Éramos os únicos em casa, e eu estava totalmente confusa sobre o que estava acontecendo. Então ele veio até mim e me ameaçou, dizendo que eu deveria me comportar e ficar no meu lugar. Ele começou a mencionar algumas áreas onde eu estava começando a me destacar e ele não. Ele disse que as coisas não iriam acabar bem para mim se eu tomasse seu lugar, já que ele achava que isso era seu direito, seu verdadeiro direito de nascimento. Eu não sabia de onde vinha essa ilusão na época, mas a única coisa que sei com certeza é que não havia nada de engraçado naquela situação. Eu estava literalmente tremendo enquanto ele falava comigo e fazia ameaças. Quando ele saiu do meu quarto naquele dia, eu sabia que as coisas estavam prestes a ficar sérias. Inicialmente eu não estava disposta a dar atenção a ele e suas ameaças, mas tive que fazer isso porque eu não queria problemas para mim, muito menos com meu irmão. Vendo que ele obviamente era o mais velho, escolhi não fazer nada puramente por respeito a ele. Então, quando estávamos no último ano do ensino médio, foi quando as coisas realmente começaram a se tornar sérias. Ele estava um ano à minha frente nas notas, o que era apenas devido ao fato de que ele nasceu um ano antes de mim, então nada fora do comum aqui. No entanto, ele teve que repetir um ano inteiro, pois tinha algumas matérias pendentes e isso o fez ficar para trás enquanto seus colegas já estavam indo para a faculdade. As coisas não estavam parecendo boas para nenhum de nós dois. Para ele no sentido de que ele definitivamente não estava feliz com o fato de que estaria na mesma série que sua irmã mais nova e também porque nunca iria parar de ouvir piadas sobre isso em casa. Mas o fato é que toda a situação foi culpa dele mesmo, já que ele estava ocupado fazendo festas e se divertindo com amigos enquanto deveria estar sério e focado mais nos estudos. O problema é que eu não tinha ideia de que as coisas seriam tão ruins para ele a ponto de ele ter que ficar mais um ano para completar adequadamente o ensino médio. Eu já tinha feito planos para voltar a melhorar minhas notas, pois estava intencionalmente me limitando a não tirar as notas boas por causa da ameaça que ele me fez quando eu entrei no ensino médio. No penúltimo ano decidi fazer o melhor que podia, já que ele não estaria mais ao meu alcance. Quando a notícia chegou em casa de que ele iria ficar mais um ano para completar adequadamente sua educação, todos em casa ficaram furiosos. Eles não sabiam o que dizer a ele, mas a única coisa que deixaram bem clara foi o fato de que estavam completamente desapontados com ele, e isso foi uma das coisas que realmente o machucou. Mas novamente não foi culpa de ninguém além dele mesmo, e ele teve que viver com as consequências de suas ações.
Isso é o normal, e tenho certeza de que era o que todos esperavam. No entanto, quando meus resultados chegaram, eu tinha tirado as melhores notas em literalmente todas as disciplinas que fiz e fui considerada a melhor aluna da escola. Essa notícia só trouxe mais problemas e questões do que deveria, de fato, piorou as coisas tanto para o meu irmão quanto para mim, mas especialmente para o meu irmão. Isso porque ele foi quem teve que suportar todo o peso das críticas, enquanto eu estava no extremo oposto, recebendo muitos elogios e adoração em seu lugar. Eu sabia que as coisas não iam ficar bem, não tão cedo, pois sabia perfeitamente que ele queria vingança, já que ele sempre ficava em silêncio e na dele. E isso tornava ainda mais assustador do que já era. A escola estava prestes a recomeçar, o que seria para mim o último ano no ensino médio. Meu irmão entrou no meu quarto novamente, mas acho que isso não descreve exatamente o que ele fez. Na verdade, ele invadiu meu quarto e rapidamente fechou a porta. Suas ações foram semelhantes às de policiais invadindo e arrombando o esconderijo de drogas para prender os traficantes. Eu já esperava o pior, e realmente não aconteceu o pior, mas também não aconteceu o melhor. Então, aqui está o que aconteceu. Assim que ele entrou, ele começou a me questionar sobre por que eu tinha voltado atrás nas minhas palavras e no processo, dificultado as coisas para ele mais do que precisava. Eu apenas fiquei lá em silêncio. Isso foi resultado do medo que eu comecei a sentir de repente. Depois de tentar falar várias vezes e falhar todas as vezes, ele finalmente falou o que eu esperava que dissesse. Ele me ameaçou dizendo que me espancaria de diferentes formas e maneiras e basicamente me abusaria se eu me recusasse a ajudar ele. Ele também ressaltou que eu teria a oportunidade de fazer isso livremente, já que agora estávamos na mesma série. Ele me disse abertamente que não estava mais interessado na escola, mas que para ele sair de casa, ele precisava pelo menos entrar na faculdade para depois poder desistir. Eu não tinha escolha ou opinião no assunto, apenas acenei com a cabeça em concordância enquanto ele finalmente saía. Eu estava com medo naquele momento, não sabia o que fazer e não podia, na época, ir aos nossos pais e contar o que estava acontecendo ou a situação das coisas naquele momento. Então, decidi ajudar ele como ele havia me ameaçado a fazer. E assim começou a nova e última sessão. E como você poderia esperar, ele nunca estava na sala de aula, pois sentia que não podia estar na mesma classe que sua irmã mais nova. Assim, logo após sair de casa todos os dias, ele sempre ia para outro lugar, um local desconhecido para mim na época. Enquanto ele estava fora, eu estava na escola em aula, fazendo notas, fazendo testes e tarefas para ele. E a pior parte de tudo era que eu ainda fazia as tarefas dele, além das minhas próprias. Foi um verdadeiro caos. Achei que poderia lidar com tudo, mas descobri que não podia. Depois do primeiro semestre, percebi que minhas notas estavam caindo bastante. Eu sabia que isso iria afetar minhas chances de entrar na faculdade dos meus sonhos com uma bolsa de estudos, pois não era no país e eu não queria sobrecarregar meus pais com as despesas. Eu sabia o que tinha que fazer para corrigir isso, mas ainda estava cética sobre tudo. E então de repente um dia, tive uma mudança total de ideia quando ele me deu o maior insulto da minha vida e quase me espancou. Isso depois que passei 2 noites inteiras trabalhando sem parar em seu projeto, mas por ele faltar tanto nas aulas acabou não tendo nota. Ele me culpou por isso e quase cumpriu suas ameaças, mas se conteve. Eu fiquei furiosa porque sabia o quanto de tempo e energia gastei no trabalho dele e ele simplesmente desprezou isso e quase me bateu. Esse foi o ponto de ruptura para mim. Eu queria me defender, queria vingança, e sabia exatamente como conseguir isso. Logo após nosso segundo semestre, recebi uma resposta de uma faculdade que também estava na minha lista de inscrições. Eu fui aceita como estudante com bolsa de estudos e já me deram uma data de início. Depois de receber essa notícia, eu sabia que a única coisa que restava era arruinar tudo o que ele tinha antes de finalmente escapar, e foi isso que eu fiz. Não só arruinei suas chances de entrar na faculdade, fazendo com que ele falhasse em todas as disciplinas que deveria cursar, como também arruinei suas chances de ir para a faculdade por causa dos nossos pais. Deixei todos os trabalhos prontos para ele, claro que estavam todos errados, e fingi que era por bondade do meu coração. Antes de me mudar, acabei contando para nossos pais tudo o que ele me fez passar, as ameaças, as quase agressões e até ameaça de abuso, o que foi a parte mais assustadora. E também o culpei por não querer voltar para casa enquanto ele ainda estiver lá. E antes que ele percebesse o que eu havia feito, eu já estava longe na faculdade onde ele nunca estaria. Não sou uma pessoa vingativa no geral, mas acredito que ele realmente merece tudo o que recebeu. Resposta 1. Não me entenda mal.
A educação é importante e é normal que os pais queiram seus filhos bem-sucedidos. Mas, especialmente nesta história, a importância extrema das notas, como se sua vida dependesse disso, sugere um relacionamento familiar não saudável. Mas agora eu quero saber a sua opinião, meu bruxo. Acha que foi uma boa vingança? Qual selo ela mereceria? Eu acho que o selo de Gold seria o melhor.